Graças e paz, queridos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, aqui falo o presbítero PH e queria falar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre o nosso núcleo familiar, né, que é o momento da nossa conversa. Gostaríamos de estar presentes, né, nos lares, como nós sempre fazemos, mas por enquanto ainda não há possibilidade, mas certamente tudo vai passar. Estaremos juntos ainda nos lares, estudando a palavra de Deus, né? Núcleo familiar da IEC Porto da Aldeia. Queridos, quero discorrer com os irmãos, conversar um pouquinho com os irmãos sobre um texto da palavra de Deus que se encontra em João capítulo 8, versículos. Quero conversar um pouquinho sobre 3 versículos apenas. Gostaria de ler um pouquinho e falar um pouquinho sobre esses 3 versículos. Bom, o primeiro versículo encontra-se em João capítulo 8, versículo 31, diz o seguinte: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Jesus Cristo, ele acabou de sair do embate, né? Ele tem um embate porque uma mulher adúltera foi levada até ele para ser apedrejada, e o texto, nos versículos anteriores, vai falar para nós que eles queriam provar Jesus, né? Queriam saber qual era como Jesus reagiria naquela situação, né? Como entendemos sempre, todos nós somos provados a cada instante, a cada momento, e as pessoas acabam fazendo trazendo uma série de problemas, ou as circunstâncias da vida trazem muitos problemas para nós, né? Como nós dizemos, né, nós não fazemos inimigos, mas existem algumas pessoas que às vezes ficam incomodadas, né, pelo nosso comportamento, né? E muitas vezes o incômodo que isso traz, né, acaba trazendo um certo confronto. Mas Jesus, naquele dia, por ele estar falando da verdade, e a verdade estar mostrando para eles o erro ou a dificuldade, porque o grande problema é o pecado. O problema é o pecado. O pecado, ele confronta, ele vai mostrar. E a lei, porque na época de Jesus ainda era ministrada a lei. A lei apontava para o pecado, mas ela era imperfeita. E Cristo vem trazer a graça. Cristo vem mostrar qual era o objetivo de tudo aquilo que já havia sido escrito. Aqueles homens levam aquela mulher para ser apedrejada, e enquanto ela está ali, eles perguntam: e agora, o que nós fazemos? Daria Jesus a sentença de morte para aquela mulher? Diria ele que não, contrariando aquilo que estaria na lei? O que deveria Jesus fazer? Essa era a questão, onde eles esperavam ter uma oportunidade para que pudesse comprometer Jesus, para que pudesse comprometer a palavra de Jesus, para que eles realmente não dessem, as pessoas parassem de dar atenção àquilo que Jesus estava falando, eles pudessem pegar Jesus em algum erro na conta deles. Mas Jesus Cristo, sabiamente, porque entenda uma coisa, Jesus é soberano, eterno, todo-poderoso, e a sabedoria pertence ao nosso Deus. Jesus é Deus. Então, Jesus, na sua infinita sabedoria, ele começa a confrontar. É muito aquela história, né, do que se fala. Entendam bem, nunca na palavra de Deus você vai encontrar uma frase dizendo, né, liberdade para pecar. Mas todos aqueles que foram resgatados pelo Senhor, eles não sentem mais o desejo pelo pecado. E todas as vezes que acontece um deslize, sentem o prazer de adorar a Deus. E todas as vezes que ele sente um deslize, que ele sente que ele deslizou, que ele tropeçou, porque é um tropeço, o que é que ele faz? Ele pede perdão ao Senhor, porque nele não há mais prazer em fazer aquilo que é errado. E estava ali aqueles homens para tratar dessa forma aquela situação, quando Jesus ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não é? Como eu ia dizendo, né, aquela coisa assim: não me julgue se o meu pecado é diferente do seu. É uma frase dura, mas todos nós somos pecadores, todos nós temos que melhorar a cada dia, aperfeiçoar a nossa salvação, que é o que o texto fala, santificação em Cristo Jesus, é isso.
E aquele versículo, o versículo de 31 fala: se permanecerdes na minha palavra, a palavra de Cristo, se permanecer em Cristo, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se nós entendermos o que Cristo quer, se nós decidirmos aprender o que Ele tem falado para nós, nós seremos seus discípulos. No versículo de número 32, e aprenderemos, né? Discípulos e aprenderemos com Ele, que é o que nós precisamos fazer. No versículo 32 fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Queridos, a verdade é o próprio Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele é o verbo vivo de Deus que desceu do céu. E é interessante que a verdade, a palavra aponta para o próprio Cristo. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, a partir do momento que você conhece Cristo, porque dele não há variação, não há sombra de variação, de dúvida alguma em Cristo, você sabendo o que é verdade, porque se você for olhar num conceito humano, toda a verdade ela é relativa, mas em Cristo não há relatividade, a verdade é plena, pode ser dura muitas vezes, pode ser rígida muitas vezes em alguns conceitos. Por quê? Porque nós precisamos dessa dureza por vezes, precisamos dessa rigidez, mas entenda que tudo é no propósito do amor, porque a verdade é que nós éramos escravos do pecado, mas Cristo, através da sua palavra, quer nos libertar. Cristo queria libertar aqueles homens maldosos que queriam pegá-lo, queriam derrubar a sua palavra. Cristo queria libertar aquela mulher que estava passando por aquela situação. Cristo queria libertar todos aqueles que se reuniam contra o bem que ele estava fazendo, porque mal algum havia no que ele estava fazendo. Pense bem no que o texto está falando para nós. No versículo de número 36 fala assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Guarda uma coisa que eu vou falar para você. Tem muita gente divulgando uma certa liberdade por aí. Só que essa liberdade não é a liberdade que Cristo propaga para nós e não é a liberdade verdadeira. Entenda que nós sempre estaremos atrelados a alguém ou alguma coisa. E às vezes as pessoas falam assim: eu quero curtir a vida, eu quero ter liberdade. Muitas vezes essa liberdade ela é falsa, porque ela vai te amarrar a questões de saúde, ela vai te amarrar a questões emocionais, ela vai te amarrar a questões espirituais e você vai ficar aprisionado por causa dessa falsa verdade. Entenda uma coisa: a verdade, ou a liberdade, melhor dizendo, ela está em Cristo Jesus, que é a verdade. Se você entendeu essa palavra, se você entendeu tudo aquilo que a gente está falando aqui, nós estamos pontuando, guarde no seu coração, porque verdadeiramente Cristo é aquele que pode te proporcionar a liberdade através da sua verdade, através da sua palavra. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu não canso de dizer que a liberdade em Cristo foi conquistada um dia naquela cruz, quando ele derramou o seu sangue. Ele pode te dar a liberdade. Entenda uma coisa: hoje você tem liberdade para escolher o que você quiser. Você tem liberdade para todas as coisas. Em Cristo Jesus, você não está cego, você não está aprisionado, você não é dependente de um pecado, dependente de ninguém. Você depende apenas do soberano, do Todo-Poderoso. Essa é a nossa dependência, mas é uma dependência gostosa que nos traz benefícios, não uma dependência que nos trará malefício. Queridos, guarde esse estudo em seu coração, tá bom? Esperamos que em breve nós estejamos juntos, estudando a palavra de Deus nos nossos lares. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade em que estivemos, Pai amado, falando, Pai, entrando, Senhor amado, na vida, nos lares, Pai amado, dos teus servos, Pai amado, para adorar e engrandecer o teu nome através da tua palavra, através do estudo da tua palavra. Deus, guarde a cada um, livre-os de todos os males, Pai, e nos dê um breve retorno. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.